Uma vez caracterizada o perfil das cargas, a origem e destino das mercadorias exportadas pelo Porto de Santos, agora nós temos que fazer uma análise dos modais de transporte e como essas cargas saem da origem e chegam ao seu destino. Lembre-se, o objetivo aqui é definir um modelo que depois vai ser aplicado para os aeroportos de Guarulhos e Campinas, para que nós possamos fazer uma avaliação do perfil das cargas e dos corredores de importação e exportação. Então, nesse caso, digamos assim, nós podemos ver bem claramente que os produtos exportados são commodities, que são principalmente vindo do estado de São Paulo, onde a principal fonte de produto é açúcar e álcool etílico, e que é principalmente exportado para os Estados Unidos. E no Mato Grosso, soja, que é principalmente exportado para a Ásia. De maneira que, uma vez dito isso, nós temos que analisar quais são os corredores, né, hidroviário, rodoviário e ferroviário, que são impactados por essa quantidade de carga desses diferentes estados para chegar até o Porto de Santos e serem embarcados. Primeiramente, nós vamos analisar os corredores hidroviários, porque essa interlândia primária do Porto de Santos é servida por essa bacia do rio Tietê-Paraná. Então, todos esses estados poderiam usar o corredor hidroviário Tietê-Paraná. Nós estamos considerando aqui que existe aí 24 bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas referente às cargas de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, que poderiam, hipoteticamente, usar a hidrovia. Então, nós estamos fazendo aqui um cenário de carregamento máximo para ver como que esse corredor hidroviário qual é a capacidade desse corredor hidroviário para carregar todas essas mercadorias. Então, nesse cenário de carregamento máximo, né, considerando que a hidrovia Tietê-Paraná pudesse carregar todas as exportações desses estados, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, nós teríamos, então, 24 bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas. Então, não seria possível, porque essa tabela mostra a evolução do carregamento dessa hidrovia nos últimos 10 anos e, no ano de 2010, ela pôde carregar apenas 5 milhões e 700 mil toneladas. Bem, com esses dados nós podemos ter uma olhada melhor, uma visão mais clara de como seria como é a operacionalização desse corredor hidroviário. Aqui, um dos problemas da hidrovia do Tietê-Paraná é que, primeiro, ela não liga até o Porto de Santos, né? Porque a nascente dessa hidrovia é em São Paulo, onde ela é mais estreita e é mais larga na sua origem, que é, digamos, próximo dos centros produtores de grãos, né? Então, na medida que você se aproxima da capital e aumenta a capacidade de carga, porque se aproxima de uma área onde tem cada vez mais carregamento, onde o fluxo do rio é menor. Então, o fluxo de carga é oposto ao fluxo da navegação do rio. Então, você está vendo que em verde estão o tráfego de 6 chatas, né? Essas chatas, no alto da figura à direita, nós podemos ver o que é uma chata, né? Nesse caso, nós estamos considerando 4 chatas e um empurrador. Ela teria 150 metros de largura. Ela representaria aí o que está em azul. Em verde seriam 6 chatas, em amarelo seriam 2 chatas, e em verde seriam apenas 1 chata, porque existe afunilamento no canal de navegação. Então, nós podemos ver que o fluxo de navegação seria bastante complicado, porque você começaria com 6 chatas, né, lá em São Simão, e terminaria em Barra Bonita com, digamos, apenas 1 chata. Então, para você mudar esse comboio hidroviário seria extremamente complicado, né? Porque você está vendo aí as restrições que mostram que nesse ponto em vermelho você só pode ter carregamento aí
aí de 50 metros, né? Então, esses comboios de 150 metros não poderiam passar, eles teriam que ser desmontados e montados novamente cada vez que passasse por uma restrição. É por isso que a hidrovia não consegue se desenvolver, porque o importante num corredor de transporte é manter um fluxo contínuo de alta capacidade de mercadorias, o que não acontece com a hidrovia Tietê-Paraná por essas restrições que vocês estão vendo aí. Então, nessa figura, nós vamos definir um cenário de carregamento máximo dos corredores ferroviários. Esses corredores ferroviários já foram definidos em outras aulas, que são os corredores ferroviários que convergem ao Porto de Santos, né? Que são aqueles 5 corredores que nós já comentamos em aulas anteriores, né? Nesse caso, nós estamos considerando que esses 5 corredores carregam todas as cargas que nós contabilizamos, que nós já vimos mostrando anteriormente, das exportações de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, né? E o interior do estado de São Paulo. Então, nós definimos que se toda a carga desses estados, mais do interior do estado de São Paulo, fossem por ferrovias, nós teríamos essa capacidade máxima de corredores ferroviários, né? Então, juntando os corredores 2, 3 e 5, porque o 4 há uma superposição com o estado de Mato Grosso, nós teríamos, né, 9 bilhões de dólares e 14 milhões de toneladas, representando 35 ou 36% das exportações, né? Só os corredores ferroviários do interior do estado de São Paulo, considerando que representa 12% das exportações, representariam 5 milhões de toneladas e 3 bilhões de dólares. Então, todos esses dois, o interior do estado de São Paulo, mais o corredor desses estados, 2, 3 e 5, nós teríamos um corredor ferroviário que representaria 48%, né, das exportações, representando 12 bilhões de dólares e 19 milhões de toneladas. Um mercado ferroviário bastante interessante, porque essas mercadorias representariam 50% das exportações das mercadorias mais valiosas do Porto de Santos. Como vocês podem ver na figura embaixo à sua direita, nós temos, digamos, a distribuição dessas cargas na região metropolitana de São Paulo ou da macrometrópole, incluindo Jundiaí, Sorocaba, Santos e Campinas, né? Então, essas cargas, né, seriam tipicamente rodoviárias, porque elas estão muito próximas de Santos, e nós já mostramos em trabalhos anteriores que a carga nessa região representa 67% das cargas de importação e exportação total do Porto de Santos e percorrem uma distância de 110 quilômetros, né? Então, essas cargas da macrometrópole representariam uma parte que iria pelo corredor rodoviário de exportação. São Paulo, a 4ª maior metrópole do mundo, com 19 milhões de habitantes, está construindo seu anel rodoviário, o Rodoanel Mário Covas. O Rodoanel Mário Covas, uma via expressa com cerca de 173 quilômetros de extensão, possui os mesmos padrões técnicos de rodovias como a Ayrton Senna. A sua velocidade de projeto é de 100 km por hora, o que lhe confere grande fluidez. O acesso é feito pelas grandes rodovias estaduais e federais. Devido à sua dimensão e investimentos necessários, o Rodoanel Mário Covas está sendo construído em etapas. O trecho oeste, já entregue ao tráfego, tem 32 quilômetros de extensão. Interliga 5 das principais rodovias do estado: Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares e Regis Bittencourt. Essas rodovias absorvem 58% do tráfego de veículos que cruzam a região metropolitana e 48% do volume total de cargas que entram e saem da região metropolitana de São Paulo todos os dias. O trecho oeste atravessa os municípios de São Paulo, Barueri, Osasco, Carapicuíba, Cotia e Embu. Cerca de 200 mil veículos acessam o trecho oeste todos os dias e 43 mil são caminhões.
Essa frota deixou de circular pelas ruas e avenidas das cidades. O trecho sul do Rodoanel, o próximo a ser construído com 57 quilômetros de extensão, atravessará os municípios de Embu, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. Passa pelo reservatório da Billings através de 2 pontes, uma no braço do Bororé e outra no corpo principal. Para não induzir a ocupação nas zonas de mananciais, o Rodoanel estende-se por 38 quilômetros sem nenhum acesso às avenidas da região, passando por Itapecerica e Parelheiros até a Imigrantes. Após o cruzamento com a Via Anchieta, prossegue em direção a Mauá, margeando o braço do Rio Grande. Funciona aqui como uma barreira à ocupação desordenada e previne a degradação desse importante manancial que abastece a região do ABCD. O trecho sul tem início no trevo da rodovia Regis Bittencourt, importante ponto de convergência e distribuição de produtos tanto para a região metropolitana de São Paulo como para o interior, o norte e o sul do país. O traçado do trecho sul contempla a possibilidade de construção do ferroanel na mesma faixa. A finalidade do ferroanel é tirar os trens de carga da cidade e liberar a atual malha ferroviária urbana para o transporte de passageiros. Centros logísticos integrados para a transposição de cargas serão planejados, promovendo assim a intermodalidade dos transportes. Na represa Billings, os traçados do Rodoanel e do Ferroanel são adjacentes. Haverá uma única etapa de construção, evitando futuras intervenções. Rodoanel Mário Covas. Então, a análise desses corredores ferroviários, né, com carregamento máximo de exportação, teriam que levar em conta aquela primeira etapa dos estados até chegar à transposição da macrometrópole, né? Porque então nós teríamos que ter aí um ferroanel que pudesse captar todas essas cargas que estão chegando ao Porto de Santos, que tem que passar pela macrometrópole, né? Os corredores do interior de São Paulo e os corredores dos estados, né? De Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. Quer dizer, então nós teríamos que fazer aí um ferroanel que tivesse uma capacidade de receber essa carga de exportação, que representaria 48,05% das exportações que vão ao Porto de Santos, que teria 19 milhões de toneladas, né? A dificuldade na análise do processo de escolha modal ferroviário é que as ferrovias elas só podem ser analisadas sobre o ponto de vista sistêmico, né? Desde a sua origem até o seu destino. Não adianta você fazer melhoramentos de Minas até São Paulo sem que você faça o rodoanel, porque então você haveria um acúmulo de cargas na região metropolitana de São Paulo. Então, para que essas cargas pudessem todas ser absorvidos, considerando que todas elas fossem pelo sistema ferroviário, nós teríamos que fazer uma análise desse ferroanel de maneira que ele pudesse absorver essa quantidade de carga. E aí as opções, né, são duas: ou você faz um anel em torno da cidade de São Paulo, de ferrovias, ou você usa, né, digamos assim, modificações, constrói pequenos ramais de desvio para que a carga possa ser separada dos trens da CPTM, né, do que os trens de subúrbio. Quer dizer, um ou outro vai implicar num custo-benefício bastante alto, né? Porque nós temos que aí considerar que também a quantidade de dinheiro envolvida é muito grande se as ferrovias pudessem captar todas essas cargas. Nós estamos lembrando que isso aqui é apenas uma simulação de cenários de máximo carregamento. Ainda assim, nós temos que considerar que a cidade de São Paulo sozinha representa 24% das exportações que vão pelo Porto de Santos, que tem como corredor principal as rodovias. Então, uma vez vencido o problema dos máximos carregamentos ferroviários de exportação
na macrometrópole através de um possível ferroanel, nós teríamos que... o outro problema seria a transposição da Serra do Mar. Então, aqueles 5 corredores teriam que entrar por Paranapiacaba e Evangelista de Souza para chegar até o Porto de Santos. Então, nós teríamos aí 12 bilhões de dólares, que são esses corredores ferroviários de exportação, e 19 milhões de toneladas que teriam que descer a serra por essas duas ferrovias. E levando sempre em consideração que a macrometrópole representariam outros 48% e representariam 15 milhões de toneladas que teriam que descer por rodovia. Mas, digamos assim, a próxima etapa, depois de transposta a macrometrópole, seria transpor a Serra do Mar por ferrovias. Como nós consideramos que os estados da Interlândia primária, mais o interior do estado de São Paulo, transportariam as suas cargas num carregamento máximo ferroviário por ferrovias, conforme nós mostramos anteriormente, né, o que resta agora é o máximo carregamento para as rodovias, que seria restrita à macrometrópole, porque ela, digamos assim, tem menores distâncias que não são propícias ao carregamento ferroviário, mas sim ao rodoviário, porque tem distâncias menores ao Porto de Santos. Então, essa macrometrópole representaria 47,97%, como vocês estão vendo nessa tabela à esquerda, né? De maneira que movimentaria 15 milhões de toneladas e estaria restrita, né, à região metropolitana de São Paulo e à micro-região de São José dos Campos. Nessa tabela você pode ver a discriminação das exportações em valor em tonelada por toda a macrometrópole de São Paulo. Os produtos, né, exportados pelo estado de São Paulo são esses que nós já mostramos anteriormente, que são soja, carne, café, açúcar, álcool, mas que também são automóveis, tratores e algumas peças de produtos industrializados que estariam restritos a essa região da macrometrópole. E teria como canal de escoamento as rodovias. Existiria uma outra parte pequena, né, de mercadorias que viriam de outros estados, como da Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que representa menos de 1% do movimento do estado de São Paulo, mas que sobrecarregariam as rodovias com destino ao Porto de Santos. Então, aí o grande problema para análise de corredores de transporte ao Porto de Santos seria o rodoanel, né, que teria que suportar 15 milhões de toneladas, mais essa pequena quantidade que vem dos estados de fora da Interlândia primária do Porto de Santos. Uma vez transposta a macrometrópole através do rodoanel, considerando os carregamentos máximos rodoviários de exportação, nós teríamos que descer a serra e isso sobrecarregaria o sistema Anchieta Imigrantes. Então, essas exportações, como vocês estão vendo pela tabela acima à esquerda, né, de alguma maneira vão descarregar no sistema Imigrantes Anchieta, né? Da mesma maneira que as ferrovias descarregam através da Ferroban e da MRS. Nesse vídeo, estamos mostrando os acessos, né, de entrada e saída ao Porto de Santos. Essa é uma visão da região portuária do Porto de Santos, onde estão sendo construídas as vias perimetrais. Enquanto isso, o acesso de entrada e saída do porto e da cidade é por essa rota que vocês estão vendo. A conexão com a via Anchieta é nesse ponto onde existe um viaduto que transfere o tráfego para o porto. A via Anchieta é o único ponto, é a única via de acesso tanto para a cidade de Santos quanto para o porto. Como vocês vão ver mais adiante, existe uma conexão da via Anchieta em direção à via dos imigrantes, que é a nova estrada que acessa o Planalto. Esse ponto que vocês estão vendo
é onde termina ou começa a Via dos Imigrantes, porque nenhuma das conexões previstas para as cidades da Baixada foram feitas. Então, a partir daí, você ganha acesso à Serra do Mar, onde você vai ver um desnível, né, de 700 metros num trecho de 13 quilômetros. Esse é uma das maiores dificuldades de construção de rodovias e ferrovias entre o Planalto e a Baixada Santista e, consequentemente, melhorar as conexões com o Porto de Santos. Vocês estão vendo que, terminada esse trecho da serra de 13 quilômetros, da Via Imigrantes, você ganha acesso ao Planalto e à região de São Paulo ou da macrometrópole. Nesse ponto, você vai ver, logo adiante, uma conexão com a Via dos Anchieta. Então, a análise que nós estamos fazendo aqui dos corredores ferroviários e rodoviários, né, leva em conta que você tem que passar. Os ferroviários vêm desde dos estados de origem, Dourados, Anápolis, e chegam até a transposição da macrometrópole, depois a transposição da Serra do Mar, e depois chegam à Baixada Santista e tem que ter acessos ao Porto de Santos propriamente dito. Então, a terceira etapa de análise desses corredores ferroviários, né, seria os acessos ao Porto de Santos propriamente dito, porque aquelas ramais da MRS e da Ferroban teriam que carregar 19 milhões de toneladas e chegar até os terminais ferroviários da margem direita e esquerda do Porto de Santos, carregando aqueles produtos que estão discriminados aí, que vêm dos estados de São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além de uma pequena porcentagem que vem de fora do estado, que representa menos de 1% desse carregamento. Então, a análise dos corredores ferroviários de exportação teria que ser feita a partir dos estados até a macrometrópole, transposição da macrometrópole, transposição da Serra do Mar e acessos ao porto e à cidade de Santos.
A característica principal dessas análises que nós estamos fazendo de corredores de exportação ferroviário e rodoviário é que a presunção de que todas as cargas dos estados da Interlândia primária do Porto de Santos, mais o interior, viriam todos por ferrovia, né? E carregariam 19 milhões de toneladas. E os corredores rodoviários seriam a partir da macrometrópole, porque teriam menores distâncias ao Porto de Santos e carregariam 15 milhões de toneladas. Todos eles teriam que passar pela macrometrópole e depois pela Serra do Mar e depois os acessos ao Porto de Santos até chegar nos terminais, né, rodoviários e ferroviários. No caso dos corredores ferroviários, nós podemos ver que nas exportações nós teríamos 15 milhões de toneladas que poderiam ser distribuídos nesses 22 milhões de toneladas que nós temos na margem direita e esquerda do Porto de Santos. E os corredores rodoviários teriam que usar a Imigrantes Anchieta e os acessos, né, principalmente das vias perimetrais ao Porto de Santos. Então, esse conjunto agora importante para a compatibilização desse cenário seria a existência de uma marginal rodoviária, tanto na margem direita e na margem esquerda, que pudesse escoar o rodoviário e permitisse a manobra dos ferroviários para atingir esses pátios ferroviários que estão descritos aí, porque nós já mostramos anteriormente que apenas uma fração, né, desse potencial dos terminais ferroviários do Porto de Santos pode realmente ser alcançado. Na verdade, são 19 milhões de toneladas de exportação e tem à disposição 22 milhões, mas por questões de manobrabilidade, esses 22 milhões de toneladas não estão totalmente disponíveis. Mas é nesse ponto que termina, digamos, os corredores rodoviários e ferroviários, e essas mercadorias são realmente exportadas, né, para a Europa, para o Oriente Médio, para a China, porque é a partir daí que há o embarque dos navios. Então, o que nós tentamos aqui caracterizar é, digamos, 50% das exportações do Porto de Santos, representando 25 bilhões de dólares e 35 milhões de toneladas, que tenha, digamos assim, que possa ser descritos por mercadorias específicas a partir da classificação da nomenclatura do Mercosul, de maneira que nós podemos saber exatamente quais são as mercadorias e quais são os potenciais de transporte rodoviário e ferroviário que possam ser usados para chegar até os terminais de embarque das mercadorias para o exterior, né? Quer dizer, isso é parte de um modelo que agora precisa ser usado para a importação, aplicado tanto ao Porto de Santos quanto aos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, que será feito numa próxima aula. Mas, digamos, nessa aula nós estamos definindo esse modelo para que 50%, analisando 50% das exportações e das importações, nós podemos saber tudo, né? Qual é exatamente a mercadoria, qual é a origem e destino e quais são o potencial dos corredores rodoviários e ferroviários que podem ser usados. Este é o Maersk Jeddah, um navio de 30 mil toneladas que se aproxima de Santos. Aos olhos de qualquer pessoa que já dirigiu um carro em meio à loucura do trânsito urbano, pode parecer bem simples pilotar um navio por caminhos assim, aparentemente tão largos. Mas o fundo do canal de navegação esconde obstáculos que exigem muita habilidade para serem contornados com segurança. Um relevo variado que não é visível para quem está na superfície e que fica mais próximo do casco da embarcação de acordo com a variação das marés, o calado do navio e o peso da carga que ele transporta. É preciso seguir uma rota muito bem definida, muitas vezes sem margem de erro. E quando se trata de uma embarcação deste tamanho, qualquer falha pode ter graves consequências. O Maersk Jeddah se aproxima da cidade.
Assim que o Maersk Jeddah chega às águas próximas ao Porto de Santos, o seu comandante passa a contar com a assessoria de um profissional conhecido como prático. O trabalho é feito 24 horas por dia, 365 dias por ano. Mesmo quando é necessário superar condições climáticas adversas. A praticagem de São Paulo organiza toda a entrada, saída e movimentação de navios dentro do porto e nas suas proximidades. Muito mais que manobrar navios, a empresa coordena o tráfego marítimo e cuida de todo o gerenciamento dos riscos da navegação em águas restritas. Verifica as condições do balizamento e auxilia na aplicação e fiscalização de normas das autoridades marítima e portuária. A Canal do Porto de Santos, um moderno centro de operações, tem uma visão privilegiada de todas as manobras e, como a torre de controle de um aeroporto, coordena o tráfego dos navios. Hoje, você tendo o controle do tráfego com apenas um órgão, um setor, uma praticagem, você consegue ter até 9, 10 manobras acontecendo simultaneamente. Torna o porto muito mais eficiente. Hoje, Paulo Ribeiro fez bom uso de toda essa estrutura à sua disposição e de todo o seu conhecimento acumulado. E ao trazer mais um navio com segurança para o porto, praticagem do Estado de São Paulo. O último elo da cadeia rodoviária e ferroviária de exportação é o embarque da mercadoria, e aí, a partir dessa pesquisa que nós fizemos, considerando dados de 2004, nós temos os calados do navio e o tamanho das embarcações. Quer dizer, todos aqueles corredores terminam nesses embarcações, nesse tamanho de embarcações e nesse calado. O calado passa a ser uma restrição em toda essa cadeia, né? Se nós estamos considerando expansão do Porto de Santos e análise de carregamento máximo por corredores rodoviários e ferroviários, nós temos que analisar quais são a capacidade máxima das embarcações e qual é o calado, né? No caso aí, os maiores calados são de grãos, né? No caso soja, e o tamanho máximo, médio das embarcações, considerando o ano de 2004, foram 74 mil toneladas, né? E o calado médio está na faixa de 10 a 14 metros. Se nós aumentarmos esses calados, nós temos maiores capacidade de embarque e há né, possibilitando o aumento da capacidade dos corredores rodoviários e ferroviários. Então, você não pode aumentar um sem considerar o outro. Então, todo o sistema de análise de carregamento de exportação do Porto de Santos é encadeado, é sistêmico, começa em Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná e termina embarcando as mercadorias nos terminais de exportação. Da mesma maneira que fizemos para as exportações, agora vamos considerar as importações, os termos de troca, a origem e destino da mercadoria, considerando 50% da carga das mercadorias importadas pelo Porto de Santos. Lembra, tudo aquilo que fizemos para exportação, nós vamos fazer para a importação, para criarmos um modelo de entendimento de como as mercadorias são distribuídas no Porto de Santos e aplicar esses mesmos conceitos, eventualmente, para os aeroportos de Guarulhos e Campinas. Por isso, ele tem que ser sistemático e usar os mesmos critérios, tanto para importação quanto para exportação, tanto para o porto quanto para os aeroportos. Então, prosseguindo, 50% das importações do Porto de Santos representam, digamos, nesse caso, 4 tabelas, porque enquanto 50% das exportações são representadas apenas por 22 itens, as importações pelo Porto de Santos são representadas por 206. Então, na verdade, nós vamos ter que mostrar aqui 4 tabelas, né? Nós estamos mostrando mais informação, né, para vocês, porque vocês podem depois pausar o vídeo e analisar esses dados com mais
mais cuidado, mas, digamos, nós temos que dar para vocês essas informações, digamos assim, completas. Quais são esses 208 itens de produtos que representam 50% das exportações do Porto de Santos. No topo deles está cloreto de potássio, que nós já mostramos para vocês que fazem parte de elementos que vão ser produzidos adubos, né? E esse produto é importado principalmente do Canadá. Não só cloreto de potássio, como enxofre. Então, existe no topo das mercadorias importadas uma relação com o topo das mercadorias exportadas, no caso, soja e açúcar, porque um é, digamos, subsídio do outro. Importa-se elementos que vão se tornar, digamos, adubo para podermos exportar soja e açúcar. Depois tem os produtos, digamos, importados, mais especializados, que são, digamos assim, industrializados, que são partes de avião, automóveis e produtos dispositivos de cristal líquido para os mais diversos tipos de eletrônicos, de maneira que vai haver, digamos assim, um aumento, né, de produtos cada vez mais especializados. Nessa primeira tabela, a característica que vocês vão ver é principalmente esses commodities importadas do Canadá e outras como nitrato de amônia e ureia, que são importadas, digamos assim, da Rússia e até mesmo dos Estados Unidos, que vão servir como base de defensivos agrícolas e adubo. E outros tipos de produto que são automóveis, que são importados através do Mercosul, que nesse caso eu salientei aí, do México, da Alemanha e da Argentina e do Japão. Os carros importados, né, e exportados pelo Porto de Santos quase sempre estão dentro desse contexto de acordos com o Mercosul. Outra característica das importações do Porto de Santos, considerando 50% delas, digamos, as partes de veículos que vão ser usadas por aquele regime alfandegário que eu já mencionei para vocês, que é o drawback, onde é permitido você importar partes de veículos desde que você use esses produtos em um produto final exportável, né? Nesse caso, então, você não paga tarifas de importação. Então, você vai ver caixas de transmissão de veículos e partes de veículos que vão ser usados pela indústria automobilística de São Paulo no regime do drawback. Então, para ser consistente com essa apresentação, nós estamos mostrando aqui na tabela 2 a sequência, né, dos 208 produtos de exportação, itens de produtos de exportação pelo Porto de Santos. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo para poder analisar mais detalhadamente a origem e destino das mercadorias, que começa no exterior e termina nos estados brasileiros, né? A maior parte dos estados importadores é o estado de São Paulo, né? Outra característica que vocês vão poder ver nessa tabela e nas outras que estão a seguir é que a China não é, digamos assim, a maior fonte de importação de produtos pelo Porto de Santos. Então, prosseguindo, essa outra tabela acrescenta mais a lista de produtos de importação até nós completarmos na próxima tabela. De novo, eu sugiro que vocês pausem o vídeo para poder analisar mais detalhadamente a origem de cada produto. Por exemplo, fios de poliéster nós importamos da Índia, principalmente. Eixos de transmissão com diferenciais para veículos automóveis nós importamos partes do Japão. E assim vai. Prosseguindo, essa tabela mostra que partes realmente de veículos importados pelo Porto de Santos vêm do Japão e veículos automotores da Argentina, como nós já tínhamos dito anteriormente. Essa tabela completa a lista dos 208 itens de produtos que performam 50% das importações pelo Porto de Santos. Então, aquilo que começa com commodities e produtos industrializados como automóveis, terminam com o último da lista é a escova de dente que vem da China. Esse gráfico mostra a origem e destino das importações, né?
principalmente as origens das importações pelo Porto de Santos são principalmente a Europa, a Alemanha e os Estados Unidos, né? Reforçando aquela ideia de que a Europa, como um todo, como um continente, é uma grande parceira, né, no comércio internacional do Brasil, tanto para exportação quanto para importação. A China vem crescendo, mas com certeza, pela questão de distância, a Europa e os Estados Unidos são nossos maiores parceiros, né? A China vem crescendo, mas ela não tem essa participação que parece sendo divulgada pela mídia, né? O destino das importações brasileiras são 81% o estado de São Paulo, né? E tem aí uma quantidade muito grande de outros pequenos estados que importam mercadorias digamos assim, de alto valor, como o caso, por exemplo, do Espírito Santo, que representa 1% das importações do Porto de Santos, que tem um valor de $6 mil, quase $7 mil por tonelada. Então isso mostra que o Porto de Santos tem uma característica de distribuir carga, ainda que em pequena quantidade, por uma área muito abrangente da Interlândia, além daquela Interlândia primária, que seria, digamos, uma Interlândia secundária, que incluiria o Norte, o Nordeste, mas que seriam cargas de grande valor. Provavelmente, né, no caso, por exemplo, da região norte do Brasil, que representa 0,15% das importações do Porto de Santos, com valor de $7.300, né? É possível que essas mercadorias, ao sair do Porto de Santos, use os aeroportos para chegar até a região norte. Então, esse hub que o Porto de Santos faz, com certeza, em conjunto não só com a cabotagem, como também uma certa, digamos assim, cabotagem aérea, porque os aeroportos fazem parte dessa combinação de possibilidades de troca de mercadorias, tanto da importação quanto da exportação. Mas isso é parte de um modelo que vai se evoluir. Nesse ponto, nós estamos apenas analisando o Porto de Santos.